Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje a gente vai terminar de ver o objeto séries do Pandas e vamos ver o Pandas Data Frame e o Pandas Index. Se você está gostando do nosso curso, deixa um like. Se é a primeira vez que você está por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e vamos lá construir os nossos objetos. Na aula passada a gente viu algumas maneiras de construir uma série do Pandas do zero. Basicamente, a gente precisa chamar o pd.series, colocar o dado e, se por alguma caso a gente quiser, a gente pode colocar o index. O index ele é opcional. Por exemplo, a gente pode criar uma série a partir de uma lista ou uma matriz. Na aula de hoje eu vou importar o NumPy e o Pandas e vamos criar uma série a partir de uma lista formada por esses três números. Então temos aí, vocês podem ver que o index, ele utilizou a indexação padrão, de 0, 1, 2 e em diante. O nosso dado, ele pode ser um escalar, então eu posso simplesmente criar uma série de 5, e aqui eu atribuir manualmente os index. Então a gente vai ter o index 100, 200 e 300, e o valor vai ser o valor escalar número 5. A gente pode criar uma série a partir de um dicionário, utilizando o index padrão, ou a gente pode criar a partir de um dicionário, a gente atualizando manualmente o index. Então, nesse caso, a série vai ser preenchida apenas com as chaves que estão sendo explicitamente identificadas, ou seja, com os index que eu estou definindo entre chaves. A próxima estrutura fundamental do Pandas é o data frame. Assim como o séries, o data frame ele pode ser considerado uma generalização de uma matriz NumPy, ou uma melhora, do nosso dicionário Python. Vamos agora dar uma olhada em cada uma dessas possibilidades. Vamos começar com o data frame de uma matriz NumPy generalizada. Já cliquei sem querer para executar, mas vamos dar uma olhadinha linha por linha. O data frame ele vai ser similar a uma matriz bidimensional, onde a gente tem os índices de linha e colunas flexíveis. Então a gente pode pensar em uma matriz bidimensional como sendo uma sequência ordenada de colunas unidimensionais alinhadas. Ou seja, a gente pode pensar no data frame como sendo uma sequência de séries de objetos alinhados. Ou seja, objetos que compartilham o mesmo index. Então, para a gente visualizar isso, estou criando aqui duas séries a partir de um dicionário. Então, a primeira série é população, que a gente já criou na nossa aula passada. Então, a população desses países. E a segunda série que eu estou criando vai ser a série área, que eu vou criar utilizando os mesmos países que a gente utilizou na criação da série população. Então, temos aqui, a série população e a série área. Agora que a gente tem tudo isso, a gente pode utilizar um dicionário para construir um objeto bidimensional contendo essas duas informações. Então aqui a gente tem a chave population e aqui a gente tem o valor população. Aqui a gente tem a chave área e aqui a gente tem o valor área. Então, para criar esse objeto DataFrame, eu utilizo o comando pd.dataframe. E aí, posso pedir para ele apresentar aqui o states e ele vai apresentar para a gente o nosso DataFrame. Então, temos aqui um DataFrame bidimensional, onde o index são os países e as colunas é a população e a área desses países. Assim como o objeto séries, o DataFrame ele também possui um atributo index, que dá acesso aos rótulos das colunas. Então, por exemplo, se a gente colocar state.index, ele vai dizer quais são os index, que são os países. A gente pode dar um states.columns, que ele vai dizer quais são as colunas que a gente tem dentro desse DataFrame. Então, como a gente viu, a gente pode criar DataFrame a partir de um dicionário e a gente pode mapear o nome de uma coluna, transformando ela numa série de dados daquela coluna. Então, por exemplo, se eu for dentro do nosso DataFrame States e pedir para ele acessar a coluna área,
ele vai apresentar para a gente apenas a coluna área. Isso aqui é uma série que foi filtrada do nosso data frame. Então vamos agora construir alguns objetos data frames. Então primeiro eu vou criar um data frame a partir daquele nosso dicionário population. E o título da coluna que eu vou querer vai ser population. Então quando a gente executa essa célula, ele vai criar um data frame somente com a coluna que a gente solicitou, que é o nosso dicionário que a gente criou aqui em cima. A gente também pode criar um data frame a partir de uma lista de dicionários. Então aqui eu tenho um dicionário que eu chamei de data, que tem como chave A, e aqui eu tenho uma variável I, aqui eu tenho a chave B, e aqui eu tenho um valor que vai ser 2 vezes a variável I, e essa variável I vai de 0 até 2. Uma outra coisa que é interessante é que mesmo que algumas chaves estejam faltando, algumas chaves do dicionário, o Pandas ele vai preencher elas com not a number. Então aqui vamos criar esse data frame com as colunas A, B e C. Não coloquei valor no C na primeira linha, não coloquei valor no A na segunda linha, e mesmo assim ele preencheu, ele criou o nosso data frame. E a gente pode criar um data frame a partir de um dicionário de séries, né, de um objeto séries. Então criei um dicionário de séries, como a gente já tinha feito anteriormente. Outra coisa interessante é que, dado uma matriz bidimensional de dados, a gente pode criar um data frame com qualquer coluna especificada e qualquer nome de índice. A gente pode criar também data frames a partir de matrizes NumPy. Então, por exemplo, vou criar aqui uma matriz NumPy e vou criar um data frame a partir dessa matriz que a gente acabou de criar. E para finalizar a aula de hoje, a gente tem o objeto de índice do Pandas. A gente viu até agora que tanto séries quanto data frame contêm um índice explícito que permite referenciar e modificar os dados. O objeto index é uma estrutura interessante, porque ela pode ser pensado como uma matriz que ela é imutável, ou como um conjunto ordenado desse conjunto. Essas visualizações têm algumas consequências interessantes nas operações disponíveis no objeto index. Então, como exemplo, vamos construir um index a partir de uma lista de números inteiros. Estou criando a variável ind, que vai ser criada a partir do pd.index, e aí eu tenho alguns números inteiros. O index, muitas vezes ele funciona como uma matriz. Por exemplo, a gente pode utilizar a notação de indexação do Python para a gente selecionar um determinado valor ou uma determinada fatia de valor daquele index. A gente também consegue ver os atributos muito familiares lá do NumPy, né, das matrizes do NumPy. E uma diferença fundamental dos index é que eles são imutáveis, ou seja, a gente não pode fazer uma alteração, uma atribuição de um número ou de qualquer outra variável ao index já existente. Essa imutabilidade torna mais seguro compartilhar índices entre vários data frames e arrays, sem a possibilidade da gente causar algum efeito colateral de, por exemplo, a gente modificar inadvertidamente algum index. E para finalizar, os objetos do Pandas, o index ele segue muitas convenções utilizadas pela estrutura de dados do Python, de modo que uniões, intersecções, diferenças e outras combinações podem ser feitas diretamente com o index. Então eu vou criar dois indexes, o index A e o index B. O index A ele tem 1, 3, 5, 7, 9, o index B tem 2, 3, 5, 7, 11. Vamos ver qual é a intersecção entre esses dois índices. Então a gente pode ver que é 3, 5 e 7. São os números que possuem em ambos os índices. Vamos ver a união. Estou juntando os valores que estão no index A e os valores que estão no index B. E aqui vamos ver a diferença simétrica, que vai ser basicamente os valores que só estão ou no index A ou no index B. Se gostou dessa aula, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar 2 vídeos para vocês. Também vou deixar o link da playlist desse curso, caso você tenha perdido alguma aula. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.